Bom dia, meus amores! Preparados para a nossa aula de hoje? Desejo a todos um bom dia, com muita paz, com muito amor e com muita alegria. E nossa primeira atividade de hoje, dia 24 de agosto de 2021, terça-feira, é assistir o vídeo dessa linda história. Um clássico dos nossos contos, a história do Chapeuzinho Vermelho. Vamos assistir o vídeo prestando bastante atenção na história. Mesmo que a gente já conheça, é sempre bom ouvi-la e assisti-la novamente. Nossa atividade em língua portuguesa hoje traz um texto muito legal, maravilhoso, chamado Mágico Encontro. Nesse texto, conta a história onde a principal personagem é a Chapeuzinho Vermelho. E ela estava muito preocupada, porque as crianças não estavam mais lendo livros. Ela só queria ficar na frente da televisão, jogar videogame, ficar na frente da tela do celular ou do computador. E dessa forma, os personagens, os contos de fadas iam desaparecer. Aí, Chapeuzinho Vermelho resolveu fazer uma reunião com os amigos dela, que também eram personagens dos contos de fadas. E eles encontraram uma solução mágica para que todas as crianças voltassem a ler as histórias. Peça ajuda para um adulto e leia essa história com bastante atenção para vocês descobrir qual foi a solução que os personagens dos contos de fada encontraram para que as crianças voltassem a ler, certo? Depois, nossa segunda atividade de língua portuguesa é pintar de azul. Qual foi o motivo que Chapeuzinho Vermelho estava tão preocupado? Lembrando que a resposta vocês vão encontrar lendo o texto. E a próxima atividade, nós vamos olhar os personagens que nós temos aqui e ligar cada um ao seu fato, ao seu principal elemento da história. Por exemplo, a Branca de Neve na tigelinha de mingau, o João e o Pé de Feijão lá no gigante e assim por diante, certo? Nossa atividade em matemática vai continuar apresentando os nossos principais personagens dos contos de fada e nós vamos auxiliá-los resolvendo as questões matemáticas aqui, ó. Na número 1, nós vamos ajudar o Chapeuzinho Vermelho a encontrar a resposta correta dessas duas adições aqui, ó. 145 mais 55, por exemplo, vai dar o quê? Qual a resposta correta? Nós vamos armar a continha colocando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Centena não tem, então nós vamos colocar o zero. Somar, encontrar o resultado e circular o resultado correto. Da mesma forma, a segunda operação aqui. Na número 2, nós vamos circular as abóboras em dezenas, lembrando que dezenas são 10 unidades, então a gente vai contar de 10 em 10 e vai fazer o círculo, né? Na terceira, nós vamos marcar um X na tigela, onde tem meia dezena de mingau. Será que é essa ou essa? Se uma dezena é 10, meia dezena é 5. Então, a gente vai marcar a tigela certa. Na 4, o lobo fez uma sequência numérica aqui, ó. Lembra? Ontem a gente trabalhou sequência numérica de 5 em 5. Hoje nós vamos ler essa sequência que o lobo fez de 1 em 1 e vamos fazer depois as questões relacionadas a essa tabela. A letra A, por exemplo, nós vamos pintar de rosa apenas os números pares. Lembrando que os pares contam sempre de 2 em
2. Então, terminados em 0, em 2, em 4, em 6, em 8, certo? Depois a gente vai escrever o maior número par, o menor número par e escrever por extenso os números que você pintou aqui na tabela. A atividade de geografia vai falar mais um pouquinho sobre a preocupação da água no nosso planeta. Nossa água está acabando e o grande responsável por isso somos nós, que não estamos usando a água da forma adequada, estamos desperdiçando e poluindo os nossos rios, os nossos lagos, e dessa forma nossa água, além de não ter uma boa qualidade, está diminuindo a cada dia. Então nós vamos pedir ajuda para os pais e responder essas questões aqui. A número 1, por exemplo, está pedindo de onde vem a água que abastece sua casa. Nós já sabemos que a água que vem até a nossa casa é retirada lá do Rio Claro, não é? Que também não está numa situação muito boa, está muito baixo. Quem teve a oportunidade de ver pode observar que as pedras estão todas aparecendo, porque o nível da água está muito baixa. Então, mais que nunca, precisamos economizar, usar a água com sabedoria e evitar o desperdício. Depois nós vamos ler as demais questões e responder com bastante responsabilidade, sempre pedindo ajuda dos pais e da professora quando for necessário. Um bom trabalho para vocês. Lembrando hoje que a leitura nos transforma em super-herói. Toda vez que a gente vai ler uma história, nós podemos nos imaginar no papel de um dos personagens, não é? Nós podemos ser o príncipe, a princesa, o herói da história. Então vamos ler mais, vamos aproveitar os livrinhos que a gente tem em casa, os próprios livros didáticos e vamos praticar essa leitura. Quanto mais a gente lê, mais novidades a gente descobre e a curiosidade, a vontade de ler se torna sempre maior. Um bom estudo para todos e até nossa aula de amanhã.